o sentido da vida, a questão se a vida tem valor ou não. Isso despertou, a partir do último vídeo, despertou uma série de considerações, uma série de comentários no próprio vídeo, e eu vou fazer meus comentários, minhas reflexões acerca desses comentários. Houve um comentário, foi mais ou menos assim: fala, 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 e não sai nada. Para quem não acredita em uma existência divina, a vida não tem sentido. Bom, o que eu tentei colocar no último vídeo é que tirar um sentido universal para todas as pessoas, absolutamente todas, o sentido da vida é um pouco complicado. A humanidade produziu milhares de religiões durante a história, e nessas milhares de religiões, numerosos sentidos para a vida foram pregados, postulados. Não foi somente um. Então, assim, conforme você tem uma religião X e uma religião Y, você tem uma variação nisso. Uma propõe um sentido, uma finalidade para a vida, a outra propõe outro sentido, outra finalidade. A ideia de um sentido único que ultrapasse as individualidades, as peculiaridades de cada grupo social, a individualidade de cada um, é autoritária. A ideia de um sentido universal é muito autoritária, a não ser que ele seja um sentido natural, um sentido biológico. E mesmo aí há um risco na questão do sentido, se existe um sentido natural, biológico, um risco de autoritarismo, e de um autoritarismo baseado na falácia do apelo à natureza, que é aquela falácia que propõe que tudo o que é natural é necessariamente benéfico, é necessariamente bom e deve primordialmente ser seguido e se transforma num dever. Se transforma numa moral. A moral que se baseia é natural, logo tem que ser seguido, logo é isso que tem que ser feito. E nós temos numerosas coisas na vida que a gente faz que não são naturais e que estão extremamente benéficas. Então, observemos a nossa volta. O que mais tem são coisas criadas pelo homem e que não são simplesmente naturais, estão extremamente benéficas. Então, o apelo à natureza é uma falácia que cai muito fácil, se desaba muito facilmente. Vamos só dar um exemplo bem simples de algumas ações e comportamentos que são naturais, mas que não são, de modo geral, em alguns contextos, muitos contextos humanos, não são benéficos. Sexo em público, por exemplo. Sexo em público é natural. E masturbação em público. E isso não é considerado benéfico em boa parte das sociedades. Então vai depender de sociedade para sociedade, de contexto para contexto, como é que isso vai ser organizado de acordo com os interesses daqueles grupos, daquelas sociedades e da sociedade envolvida. E os interesses de uma determinada sociedade não dizem respeito somente à sobrevivência da sociedade como um todo. Às vezes eles estão mais dizendo respeito à própria sobrevivência de algumas elites que conseguem ideologicamente propor seus valores e, através desses valores, tentar se manter no poder, tentar se perpetuar aí no poder. Então, a minha concepção, por enquanto, é de que a proposta de um sentido universal que se impõe a todos é autoritária e moralista. E a diferença entre moralismo e moral, para alguns, é qual? Que o moralismo seria uma moral somente em terceira pessoa, nunca em primeira. Então, você deve fazer isso e aquilo. Ele deve fazer isso e aquilo. Mas nunca o sujeito vai dizer, eu devo. Então, a moral, o sujeito que de fato tem uma moral que de alguma forma é mais nobre, ele vai se colocar em primeira pessoa. Eu devo fazer assim. Não é simplesmente o outro. Eu devo me comportar de tal maneira. E quero voltar a deixar bem claro, o fato da gente não perceber um sentido universal para a vida, uma finalidade universal, não quer dizer que ela não tenha valor. A vida não precisa ter um sentido, uma finalidade universal que vá se impor para todas as pessoas. Não precisa disso para ter valor. Para a vida ter valor, basta você estar amando, como eu deixei claro. Você tem que amar. O amor é que dá valor à vida, de maneira geral. Se você gosta do que você faz, se você gosta das pessoas que estão com você, e essas pessoas com as quais você convive gostam de você, você dá valor à vida, você vai ter gosto pela vida, vai ter prazer em viver. E uma outra pessoa, inclusive, fez a questão, se a vida não tem um sentido universal, como ser ético? É a velha questão, se Deus não existe, coloquemos essa hipótese, a hipótese de que Deus não existe. Se Deus não existe, como ser ético? Se Deus não existe, tudo é permitido? Essa questão ficou clássica porque era enunciada pelo personagem Ivan Karamazov na obra Os Irmãos Karamazov de Dostoiévski.
Era um personagem mau caráter, pelo que eu me lembre, e esse personagem justificava as suas más ações, as suas maldades, por meio da seguinte expressão, era mais ou menos a seguinte: se Deus não existe, tudo é permitido. Então a questão aí é a seguinte: se a moral depende da religião, se é a religião quem funda a moral ou se é a moral que na verdade funda a religião. Há dois filósofos contemporâneos que responderam a essa consideração, aí, esse enunciado do Ivan Karamazov, André Comte-Sponville e Michel Onfray. Eu li as considerações desses dois filósofos para esse enunciado do personagem Dostoiévski. A resposta de Comte-Sponville está nesse livro aqui, O Espírito do Ateísmo. Aliás, o melhor texto que eu já li sobre espiritualidade, que eu achei o mais profundo, o que conseguiu na minha compreensão, no que eu pude da leitura absorver, e mais profundamente no tema da espiritualidade. E um texto de um ateu. Uma hora eu faço um vídeo somente sobre a questão da espiritualidade, onde eu vou trazer a maneira como Comte-Sponville trabalhou esse conceito. Agora eu vou ler o trecho aqui em que ele responde à consideração de Ivan Karamazov, a consideração de Dostoiévski, de certo modo. Então vamos lá. Olha só: não muda em nada, tampouco ou em quase nada, a moral. Não é porque você perdeu a fé que vai de repente trair seus amigos, roubar ou estuprar, assassinar ou torturar. Se Deus não existe, tudo é permitido, diz lá o personagem Dostoiévski. Claro que não, já que eu não me permito tudo. A moral é autônoma, mostra Kant, ou não é moral. Quem só se impedisse de matar por medo de uma sanção divina teria um comportamento sem valor moral. Seria apenas prudência, medo do policial divino, egoísmo. Quanto a quem só faz o bem para a sua salvação, não faria o bem, já que agiria por interesse, não por dever ou por amor. E não seria salvo. É o ápice de Kant, das luzes e da humanidade. Não é porque Deus me ordena alguma coisa que está certo, porque nesse caso poderia ter sido certo para Abraão matar seu filho. É porque uma ação é boa que é possível acreditar que ela é ordenada por Deus. Não é mais a religião que funda a moral, é a moral que funda a religião. É onde começa a modernidade. Ter uma religião precisa a crítica da razão prática, é reconhecer todos os deveres como mandamentos divinos. Para os que não têm ou deixaram de ter fé, já não há mandamentos, ou antes, os mandamentos já não são divinos. Restam os deveres, que são os mandamentos que impomos a nós mesmos. Bom, eu tenho um pouco de divergência com isso, eu não acho que simplesmente exista ações, comportamentos humanos desprovidos de completo interesse. Eu acho que tudo, de alguma forma, se relaciona ao interesse do sujeito no seu contexto. Todo comportamento, se existe, é porque o sujeito obtém algo agradável para ele ou, de alguma forma, consegue se esquivar de algo ruim. Eu acho que todas aquelas abordagens de psicologia que, de alguma forma, têm sua dívida para com a evolução, a teoria da evolução biológica, com o darwinismo, de alguma forma vão por aí. Né? Não existe um comportamento, uma ação que seja completamente gratuita. Então, ela tem ou já teve, aquele comportamento tem ou já teve alguma função. Se o sujeito se comporta de uma determinada maneira, é porque ele ou ganha algo com isso, evita algo com isso, evita algo que lhe é aversivo. Nos comentários houve até a resposta de Alexandre Moraes, que é um colega vlogueiro, tem um vlog muito interessante, que é o Riscos Intempestivos, e o Alexandre colocou lá para o sujeito: então você vai fazer o bem somente em função da possibilidade aí de algum benefício relacionado à existência de Deus. Então você está fazendo por interesse. Que isso, em termos morais, seria mais baixo do que você simplesmente se colocar em primeira pessoa. Eu não vou tão longe, eu acho que nesse ponto eu não tenho tão plena concordância aí com essa perspectiva kantiana, segundo Comte-Sponville, mas eu me trilho aí para uma perspectiva um pouco mais funcionalista. E a questão que fica é qual é a possibilidade de uma ética, de uma moral sem Deus, sem religião. Nos comentários houve uma resposta bem simples de uma outra pessoa, para essa pessoa que estava falando que não haveria a possibilidade de uma moral sem Deus, e a resposta foi qual? Foi: por que você tem que de alguma forma agir eticamente? Porque se você prejudicar o outro, você vai estar se prejudicando também.
Nós humanos temos uma sociabilidade muito intensa, dependemos muito do outro, há uma importância muito grande no outro em nossa vida. Então, a moral é aquilo que vai constituir a relação com o outro e que é fundamental para a nossa própria sobrevivência enquanto seres sociais. E um outro colega, Gabriel Mesquita, o qual acompanha meu canal, colocou o seguinte comentário, fez o seguinte comentário: por que não eu? Ao invés da seguinte pergunta, por que eu, em relação a um determinado infortúnio que o sujeito sofre, as pessoas sofrem alguns infortúnios na vida e ficam se perguntando, por que eu? Por que ocorreu isso justamente comigo? E ele, por que não trocar essa questão por outra questão? Ao observar o infortúnio no outro, com os outros, fazer a seguinte questão, por que não eu? Essa é uma questão que tem um cunho mais ético, mais moral mesmo. Se ocorreu com o outro, pode também ocorrer comigo. Ninguém é completamente invulnerável e é importante também se colocar no lugar do outro quando o outro está sofrendo, quando o outro está passando por um determinado infortúnio. Não se trata simplesmente de não fazer ao outro que não gostaria que fizessem a você, porque isso também toma como eixo o si mesmo e é menos moral do que colocar-se, fazer esse esforço para a empatia, de se colocar no lugar do outro. Segundo até mesmo Peter Singer, que é um grande nome da bioética, essa seria a regra de ouro da moral. Colocar-se no lugar do outro estaria presente em várias culturas, em várias tradições religiosas. É ela que funda a moral, que funda a ética, de certo modo, eu acho que é um pouco por aí. E finalizando, Alexandre Moraes até fez o seguinte comentário. Ao invés de nos perguntarmos qual é o sentido, esse sentido universal que iria se impor a todos, qual é o sentido da vida, a pergunta como dar sentido à vida, como dar sentido à nossa vida. Nos contextualizando, tendo o contexto do jeito de cada um, do modo como cada um está vivendo, do contexto específico em que cada um está vivendo, que aí é onde entra a modernidade com a valorização da individualidade nesse plano do respeito e da tolerância, nesse plano de que cada um tem seu jeito. Cada um vai desenvolver, seria interessante que cada um desenvolvesse melhor o seu jeito, sem, obviamente, invadir a liberdade do outro, sem, obviamente, prejudicar ou causar danos aí a terceiros. Mas é todo esse pensamento que vem um pouco com a modernidade, que vem de 500 anos para cá, de que o sujeito tem que desenvolver o seu próprio jeito de dar sentido à vida, a sua maneira de viver, e que se não estiver causando dano direto a ninguém, é o jeito dele, tem que ser tolerado, tem que ser respeitado, e é o desenvolvimento aí da ideia de uma estilística também do sujeito, de cada um desenvolver o seu próprio jeito de viver, de atuar na vida, de estar no mundo, de ter um desenvolvimento do seu próprio estilo. E é nesse contexto da modernidade, com uma valorização muito grande de 3 valores fundamentais, individualidade, racionalidade e liberdade, que emerge o campo da psicologia. Quem já pôde ler a história da psicologia, a história do surgimento do campo psicológico, principalmente segundo algumas referências, segundo Luiz Cláudio Figueiredo, vai entender muito bem como é. A psicologia emerge daí, a psicologia como ciência, a psicologia também enquanto psicologia clínica, e do cuidado do outro em relação à sua individualidade. E esse cuidado com a individualidade, ele vai se reportar muito à questão da diversidade. A diversidade dos modos de ser, dos costumes, é extremamente importante para a modernidade. Nós vivemos ainda sob os auspícios da modernidade, apesar de haver todo esse debate que atualmente vivemos a pós-modernidade, mas ainda é, grosso modo, modernidade. Pode ser que uma hora até faça um vídeo somente sobre isso, sobre a questão da modernidade, mas eu acho que é melhor até para o Alexandre Moraes. Eu peço para ele, se for o caso, um dia, se ele tiver condições, que é a história, né, a disciplina dele, apesar de que eu estou falando de história da psicologia, história das mentalidades, e eu já ia me esquecendo, anunciei e acabei não falando. Tem a resposta também de Michel Onfray para a consideração de Ivan Karamazov. Se Deus não existe, tudo é permitido. Michel Onfray vai dizer o contrário, vai dizer, se Deus existe, tudo é permitido. Por quê? Porque se existe algo sagrado, algo absolutamente inquestionável e absolutamente bom, em nome disso serão feitas as maiores atrocidades. Tudo será permitido, porque aquilo em nome do qual você está agindo é absolutamente bom, benéfico e inquestionável.
E na modernidade, o que é muito relevante também, muito importante, é a dessacralização de tudo. Dessacralizar como? Tudo vai ser passível de questionamento, de discussão. Então, essa prevalência do sagrado, que era muito comum, por exemplo, na Idade Média, produziu muitas atrocidades. Porque em nome de algo sagrado, você vai cometer atrocidades. Bom, é isso, meus amigos. Vou parando por aqui, senão o vídeo fica muito desmotivante para as pessoas assistirem. Quem gostou, por favor, clique em gostei, se inscrevam no canal, compartilhem. Até a próxima!